Salve nação! Vamos atualizar a situação do Flamengo de agora para o jogo de amanhã contra o Fortaleza no Maraca lotado, e a gente vai assumir a ponta do Brasileirão já nesse domingo. E vamos vencer o jogo por 3-0 e por pressão no jogo de BH. Vamos ver aqui o Sport News e os últimos detalhes do Flamengo. Crédito de imagem ao Sport TV Grupo Globo, o link abaixo para conferir e vamos lá. Mas antes, se inscreva no canal SR Fla para ajudar a gente. Caso você não seja inscrito, é claro, ative o sininho de notificações e chega metendo o like para ajudar a gente a elevar o canal, porque é de graça e não dói. Bora ver aqui os últimos detalhes. O que o Flamengo precisa fazer para vencer o Fortaleza, como que tá a situação do Flamengo e Fortaleza no campeonato e o ânimo. Jogos diferentes, campeonatos diferentes. O Flamengo ganhou, mas o Fortaleza perdeu. Teve um jogo com um dia a menos na quinta, nós jogamos na quarta. Como é que vem o time fisicamente? Bora para os detalhes. Esse Cruzeiro e Palmeiras amanhã então pode mexer com a parte de cima da classificação. Quem tá de olho nisso é o Flamengo, que encara o Fortaleza pelo Brasileirão. Se o assunto é campeonato brasileiro, essa euforia tem explicação. O Flamengo tem o melhor ataque, o artilheiro. Arrascaeta é o nome da emoção! E aplicou a maior goleada. Tem também a melhor defesa e é o time que menos perdeu. Amanhã contra o Fortaleza, no jogo que vai marcar a despedida da torcida antes da Copa do Mundo de Clubes, pode vir o que falta, a liderança. Estamos preparados, não temos que dar desculpa e sim mostrar resultado. Estamos muito focados nisso, vamos deixar o cansaço de lado e vamos buscar essa liderança que todos nós queremos. A liderança depende de uma combinação de resultados: vitória sobre o Fortaleza e empate ou derrota do atual líder, Palmeiras, diante do Cruzeiro no Mineirão. A dúvida é que Flamengo vai entrar em campo amanhã. O que fez campanha decepcionante na primeira fase da Libertadores tem deixado o torcedor preocupado. Sorte que amanhã o campeonato é outro. E no Brasileirão, o Flamengo tem exibido sua versão mais charmosa. O Flamengo com essa possibilidade, então, vencendo o Fortaleza jogando em casa, né, contando com o resultado, talvez com um empate entre Cruzeiro e Palmeiras, pode alcançar a liderança, Raed. Muito que estava nessa reportagem é a pergunta que eu me faço, né? Por que o Flamengo do Brasileiro é tão diferente da Libertadores? Você tem essa resposta para me dar, não? Eu não considero diferente. Eu considero que o sistema de jogo encontrado no... Então, os times eles podem até tentar fazer alguma coisa parecida com isso. Se fecha ali atrás. O Flamengo já teve dificuldades contra times aqui do cenário nacional com relação a isso também, não é só na Libertadores. Mas cada jogo tem uma história, cada adversário também tem uma história. Às vezes o adversário que o Flamengo enfrenta da Libertadores tem um pouco mais de tranquilidade para trabalhar e conseguir fazer ali mecanismos defensivos e também um melhor repouso, porque o calendário do futebol brasileiro é um calendário insano, do que os outros times do futebol brasileiro. Então, os times que jogam quarta e domingo no futebol brasileiro têm ali pouco tempo de preparação para enfrentar um Flamengo desse e às vezes não tem os mecanismos treinados para que você consiga fazer uma zona defensiva mais compacta. É por aí, Gonza, para a gente tentar entender, porque realmente chama atenção o desempenho do Flamengo na Libertadores, né? Quando o Flamengo enfrenta o Central Córdoba no Maracanã e acaba derrotado, eu tinha pelo menos a percepção de que é algo fora da curva, é um jogo que acontece, né? Se jogarem 10 vezes Flamengo e Central Córdoba, o Flamengo vai vencer 9 e a 10ª foi a que aconteceu, mas depois o Flamengo seguiu enfrentando esses adversários, como a própria LDU, enfim, o Central Córdoba jogando fora, e agora esse jogo contra o Táchira chama atenção também contra um adversário muito fraco no Maracanã. O Flamengo conseguiu a classificação, conseguiu a vitória, mas esse desempenho do Brasileirão que a gente vê algumas vezes, o Flamengo atropelou alguns adversários, como o próprio Corinthians. Se a gente lembrar daquele jogo contra o Corinthians no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, a gente olha para aquele jogo, eu tinha essa sensação assim, olha, quem pegar o Flamengo tá em apuros, quem jogar contra o Flamengo no Maracanã vai ter muita dificuldade. Enfim, parecia uma vitória que embalaria várias boas atuações e essa oscilação vem acontecendo. Eu acho que tem alguns aspectos aí. Primeiro, acho que tem a questão de, desde sempre, o Felipe Luiz e o José Boto sempre colocaram
a prioridade, que é o Campeonato Brasileiro. Então, há claramente uma diferença de foco. O Flamengo está entrando nos jogos de Campeonato Brasileiro muito ligado, né? Ele mesmo o jogo que ele perdeu contra o Cruzeiro, mas não foi um jogo que ele, enfim, foi amplamente dominado, né? Ele se impõe contra o Corinthians, se impõe contra o Palmeiras, então acho que isso é um aspecto. Acho que o segundo aspecto, o Raed já falou, se você pegar qualquer time brasileiro que enfrenta um time de outro país, da Libertadores, se você pegar a lista de jogos da temporada, a dos times brasileiros é muito maior. Às vezes você tem, sei lá, o Bahia com quase 40 jogos na temporada e times sul-americanos às vezes com 4, 5, 6 jogos, porque eles, o calendário deles é outro. Aconteceu no início da Libertadores, desculpa, aconteceu no início da Libertadores, do grupo do Bolívar. O Bolívar tinha 4, 5 jogos, o outro time tinha 30. Pois é. Então isso tudo faz muita diferença. E acho também que talvez o torcedor do Flamengo, e aí não adianta, ninguém vai ensinar o torcedor a torcer, mas eu acho que há um certo exagero. Aquele torcedor que fez assim no jogo do Tátira, para mim o jogo em que o Flamengo foi muito mal foi contra o Central Córdoba. E esse jogo, que como você falou, eu concordo contigo, acho que é um ponto fora da curva, esse jogo vai determinar o resto da primeira fase, porque é uma competição de tiro curto. O Flamengo contra a LDU não vai tão mal, consegue a vitória, só que no último jogo, aí é aquela história, né? Depois do Mundial de Clubes, dependendo do que seja esse Mundial para o Flamengo, eu acho que a atuação do time na Libertadores pode ser outra. Não sei se vai ganhar, se não vai ganhar, não sabemos quem ele vai enfrentar nas oitavas, mas eu acho que essa primeira fase da Libertadores foi muito determinada por aquela derrota contra o Central Córdoba, que deixou o time meio que com a corda no pescoço. E aí, Ed, o adversário, né, desse fim de semana, de amanhã, no domingo, no Maracanã, é um Fortaleza muito instável também, talvez no maior momento de instabilidade nos últimos anos, né, nessa era Vojvoda por lá. Outra equipe que conseguiu a classificação na Libertadores, mas tendo uma fase de grupos bem abaixo. Não que o Fortaleza fosse apontado como favorito do grupo, porque tinha um Racing, que é um time que, né, se destacou nesse último ano, foi campeão da Copa Sul-Americana e da própria Recopa contra o Botafogo, mas não tá legal o momento por lá, né? E o Fortaleza a gente apontava, e principalmente depois desse jogo contra o Juventude, poderia ser uma retomada, uma arrancada, tem peças, tem um elenco mais equilibrado, mas também é um time que vai precisar bastante dessa pausa da Copa do Mundo de Clubes para evoluir, né? Para voltar a ser um Fortaleza competitivo, porque a gente viu na nossa tabela, né? Tá flertando com o Z4. O Fortaleza que o Vojvoda colocou na cabeça dele no início da temporada, com as contratações, ele não aconteceu. Então, a gente viu o Vojvoda tentando modificar o Fortaleza diversas vezes, colocando um sistema com 3 zagueiros, colocando uma trinca de meio-campistas de controle de bola, colocando o Fortaleza jogando em reação, só que nada disso aconteceu no Fortaleza. O último jogo, ele mudou totalmente seu meio-campo, voltou com o Pochettino, que estava sem oportunidade já fazia uns 2 meses, Pedro Augusto, o Rossetto no meio de campo, contrabalanceando, né, com o que ele sempre pensou nesse meio de campo do Fortaleza, que era um meio de campo de controle, com o Paul Fernandes, com o M. Martinez. Então, o que esperar desse Fortaleza no confronto contra o Flamengo? Honestamente, eu não sei. O que o Vojvoda pensa do time dele nessa reta final antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA? Eu imagino que ele vai repetir o time que acabou perdendo pro Racing na última quarta-feira, no último meio de semana, pela Libertadores, com o meio de campo um pouco mais de transição, de dinâmica e transição, e não um meio de campo gringo, meio de campo só com jogadores estrangeiros, que é um meio de campo mais de controle de bola. Vamos ver, vamos esperar qual vai ser a escalação do Vojvoda, mas ainda assim, o Fortaleza ainda não se achou na temporada. É isso, tem esse risco de ir para essa pausa da Copa do Mundo de Clubes com o nome do Fortaleza ali dentro da zona do rebaixamento, porque tem uma partida muito complicada nessa rodada e está ali na beira do Z4. E falando em Copa do Mundo de Clubes, hoje é dia, né, do Flamengo descobrir, faltando pouquíssimo tempo para o início da competição, mais um adversário na fase de grupos, e teremos inclusive partida aqui na tela do Sport TV. A bola rola às 11h30 da noite, LAFC, Los Angeles FC, contra o América do México. Quem vencer, né, nesse playoff para a Copa do Mundo de Clubes estará no grupo do Flamengo, que já tem o Chelsea e já tem o Esperance da Tunísia. Vem adversário complicado, Gonza. Saiu o Leão, né? O Leão, ele foi colocado no sorteio, ele conseguiu a classificação para a Copa do Mundo de Clubes, e aí depois
de muito tempo descobriram que o León tem o mesmo dono do Pachuca, né? Não foi possível descobrir antes desse sorteio, enfim, acabou sendo retirada a equipe mexicana e hoje sai esse último classificado para a Copa do Mundo de Clubes, torcedor do Flamengo certamente ligadinho aqui na tela do Sport TV para conhecer, né, um pouco mais de um dos adversários. Não, certamente, não só o torcedor do Flamengo, né, mas acho que todo mundo que gosta de futebol, que está na expectativa pela Copa do Mundo, já deve acompanhar esse jogo para já dar aquele esquenta, né, entrar naquele clima da competição da Copa do Mundo. Eu te diria que o torcedor do Flamengo talvez possa ter uma ligeira torcida em favor do Los Angeles. Porque, por mais que o Los Angeles, se passar, esteja jogando no seu país, né, tenha jogadores ali que conhecem o futebol brasileiro, como o Marlon, que era zagueiro do Fluminense, o próprio Igor Jesus, não do Botafogo, que era do Flamengo, que foi para Portugal e agora está no Los Angeles. Lohri no gol. O Giroud, né, campeão do mundo pela França. Mas mesmo assim, eu entendo que seria um adversário menos encardido, como se costuma dizer, do que o América. O América, para começar pelo seu treinador, o André Jardine, que sendo brasileiro conhece muito bem, né, os jogadores, as características, o jeito de jogar do Flamengo. E certamente o América vai colocar no estádio aquele ambiente de torcida, a torcida mexicana vai comparecer, vai botar pressão. Então, né, se tivesse que, né, na condição de brasileiro, se tivesse que torcer para algum time, torceria para o Los Angeles. Acho que vai dar um pouquinho menos de trabalho para o Flamengo. Certamente a FIFA já está preparada para vender muito ingresso se esse jogo acontecer. Sim. Flamengo e América do México na Copa do Mundo. Ainda tem um aspecto mental, né? Flamengo eliminado pela América do México no Maracanã, Libertadores. Uma lembrança que não é boa. Nada positivo para o Flamengo, então. Mas interessante ver o trabalho de um técnico brasileiro em outros centros. O André Jardine, inclusive, foi cobiçado pelo futebol brasileiro, pelo Botafogo no início dessa temporada, mas seguiu por lá. Exatamente. Seleção. E já colocou seu nome na história, inclusive, do América do México com essas conquistas. Então é isso hoje, fechando a noite, 11h30. Bom, é isso aí o vídeo, pessoal. A questão de desempenho entre campeonatos são muito diferentes mesmo. A da Libertadores, a campanha, eu me refiro sempre ao primeiro jogo, igual o comentarista fez. O Central Córdoba, lá no Maracanã, ganhou aquele jogo ali, foi determinante. Primeiro, o Flamengo entrou de salto alto, não respeitou o time, o adversário e perdeu. Pouca circunstância ali, a gente teve mais chance, mais chute e tudo mais, mas futebol, ele castiga mesmo, ele paga, ou você paga no futebol se você pecar. E ali foi determinante pro resto da fase de grupos, porque o Flamengo não respeitou, cara. E o que possa ter sido tudo isso, mas o que é certo é que o bicho, conforme passado pelo Venê, é menor na Libertadores, diferente da temporada passada. Então, com isso, os caras criaram, entraram com menos disposição, vamos dizer assim. E assim, aquilo ali pagou durante toda a fase de grupos. Jogos difíceis. Lá na Argentina contra o Central Córdoba, também ali era para ter entrado sério, respeitando isso. Ali também eles pensaram, fizeram 1-0, já sentaram no resultado. Aí esse último jogo contra o Deportivo Táchira, no Maracanã lotado, precisando fazer um saldo, todo mundo pressionado psicologicamente, a necessidade de mostrar serviço ou algo do tipo, acarretou tudo isso. O Flamengo tem que respeitar o adversário, jogar futebol. Aquela bolha do ego dos jogadores, muitos ali, tem que furar ela. Cara, acabamos de ver um jogo aqui, PSG e Inter de Milão. Cara, que jogo. E uns moleque novo de 19 anos. Parece que vem jogando há anos com um respeito enorme, fazendo o básico. Cara, o Flamengo precisa disso. A gente entende porque o Flamengo é muito grande. Se faz alguma coisa, a repercussão é muito grande, que nem o Joshua fez o gol lá na Copa do Brasil pelo primeiro jogo lá contra o Botafogo da Paraíba, a repercussão foi lá em cima, o cara não entrou mais, enfim, mas aquilo ali te dá um energia de ânimo, mas também muitos, por ser Brasil, o ego vai lá em cima, por ser brasileiro.
E já imaginou se aqueles jogadores do PSG lá, aquela molecada de 19 anos, tivesse o ego igual? Não despontava, né? A verdade é essa. Mas vamos torcer pro Flamengo entrar no eixo. O Felipe Luiz comer psicologicamente. Todos os jogadores pôr no ritmo, focado. Beleza? Amanhã eu acredito que vai ser 3-0. 3-0 meu placar. E aí? Se inscreva no canal SR Fla, porque o vídeo é só. Caso você não seja inscrito, ative o sininho de notificações e chega metendo o like pra gente ajudar a fortalecer o canal e elevar ainda mais. Comenta aí, compartilha, diz aí o que você acha, como vai ser o jogo e dê sua opinião. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.